Fala galera, e aí, tudo bem? Tudo certo? Professor Leonardo aqui, vamos para uma aulinha online aí, né? Mais uma. Hoje vamos falar sobre as nossas fronteiras, falaremos sobre fronteiras terrestres e vamos falar também sobre as nossas fronteiras marítimas ali, Oceano Atlântico. Beleza? Bom, primeiramente, fronteira terrestre. O Brasil é o país mais extenso aí da América do Sul, né? Quinto maior país do mundo. Então fazemos fronteira aí com vários países, coloquei aqui os países os quais fazemos fronteira nos nossos 15.700 quilômetros de fronteira. Então a gente olhar aqui, fazemos fronteira então com Guiana Francesa aqui, né? Depois Suriname, República da Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Paraguai, Argentina e Uruguai. Ou seja, os únicos países com os quais não fazemos fronteira aqui na América do Sul, Equador e o Chile. Ok? Bom, essas fronteiras nossas, na área de divisão dos países ali, existe um território que nós chamamos de faixa de fronteira. É um espaço entre os dois países, então, que você vai ter 150 quilômetros nessa faixa de fronteira. Então aqui você teria uma linha de divisão entre esses dois países. E esses dois espaços aqui seriam as áreas de faixa de fronteira. Há uma fiscalização diferenciada, a polícia atua de maneira diferenciada, principalmente para evitar contrabando, tráfico e coisas do tipo que a gente discute daqui a pouco. E dentro dessa faixa de fronteira, o Brasil vai ter aí 588 municípios dentro dessas faixas de fronteira. E dentro dessas áreas existe um outro conceito, que é o que a gente chama de cidades gêmeas. O que seriam as tais cidades gêmeas? São cidades que são conurbadas, ou seja, elas são interligadas, só que elas estão em países diferentes. Então, se você olhar essa imagem aqui, ó, você tem Paraguai e Brasil. Você tem duas cidades, dois países e uma área interligada entre elas. Você não tem nada que separe essas duas áreas territoriais. Então, você sai do Brasil, entra no Paraguai, como se você atravessasse uma rua da sua cidade. Isso no Brasil a gente chama então de cidades gêmeas. Temos alguns exemplos aqui, eu coloquei para vocês. Então, Foz do Iguaçu, Cidade del Este no Paraguai, Corumbá e Porto Aguirre também no Paraguai, que no caso é aqui, né? Alguns outros exemplos mais famosos aqui, o pessoal vai no Paraguai fazer comprinha lá, né? Comprar uma moambinha, e aí geralmente você pode encontrar cidades gêmeas nessas áreas, certo? Aqui nesse mapa você vai ver cada pontinho vermelho desse aqui, ó, são as áreas onde você tem cidades gêmeas, certo? Então são áreas bem espaçadas no nosso território. Vai perceber destaque principalmente para o centro-oeste, aqui, né, principalmente Mato Grosso do Sul, Paraná e o Rio Grande do Sul, que é o estado aí que mais tem cidades gêmeas no Brasil, certo? Bom, o Brasil, com essa fronteira imensa, não tem uma tradição histórica de ter relações tão intensas com os países vizinhos. O Brasil tem relação comercial, tem relação política, social com esses países vizinhos? Tem. É uma relação muito intensa como os países europeus fazem entre si? Não. Então é uma relação relativamente interessante, poderia e deveria ser muito maior. Afinal, são os nossos países vizinhos, mas como eu coloquei aqui, o Brasil tem relações maiores com os países do Atlântico, ou seja, você tem a fronteira do Brasil com os países vizinhos e você tem a fronteira com o Atlântico. Pro lado do Atlântico você vai ter Europa, você vai chegar na Ásia, do lado de lá, você tem continente africano, então o Brasil tem mais relações com esses países voltados para o lado do Atlântico do que para o lado territorial, certo? Agora, dentro desse território, você tem um bloco econômico, que é uma relação entre países passando a ser mais próximos, eles fazem acordos entre si, eles passam a ter relações econômicas, sociais e políticas até muitas vezes mais próximas. O nosso acordo aqui é o Mercosul, Mercado Comum do Sul, e esse Mercosul ele facilita as relações comerciais entre os países membros, que no caso aqui, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e a Venezuela que entrou em 2012, só que ela saiu agora
caso do chamado protocolo de Ushuaia, tal, que ela não está mantendo a democracia, segundo estudos lá e tal. Então ela saiu do Mercosul por enquanto, depois, se tiver eleições e acreditar que voltou a ter uma democracia na Venezuela, ela volta para o bloco. Mas o importante aqui é que o bloco trouxe maior relação comercial dos países com o Brasil. Então os países aqui da América do Sul passaram a ter relações que cresceram mais de 10 vezes após a criação desse Mercosul. Então é uma relação importante, interessante, lembrando que desses países, a Argentina é o nosso principal parceiro comercial. A Argentina hoje é o terceiro parceiro comercial de maneira geral, perdendo só para Estados Unidos e China. Então é uma relação mais direta e maior entre Brasil e Argentina. Agora, essas relações também têm seus problemas, né? Essas fronteiras têm seus problemas. Os principais aqui seria o tráfico, né? Seja ele de drogas, que é muito intenso, entra muita droga pelas fronteiras brasileiras, principalmente fronteira com o Paraguai, fronteira com a Colômbia, com a própria Bolívia, vem muita droga para o Brasil, armamentos e também tráfico de pessoas. Você tem também contrabando. Esse contrabando pode ser você que vai para o Paraguai fazer compra e não declara suas mercadorias e traz essa mercadoria, geralmente é de produtos eletroeletrônicos, é de cigarro, roupas, enfim. É produto legalizado, não é uma droga, por exemplo, é legalizado aqui no Brasil, só que você não declara aí na hora que você entra, você simplesmente entra sem pagar imposto, sem declarar que esse produto está entrando aqui, ele entra de maneira ilegal, isso é contrabando, tá? É crime também. E você tem problemas também de exploração, então você tem empresas e pessoas que entram no Brasil, por exemplo, vai lá na floresta amazônica, exploram recursos minerais, ouro, exploram a madeira e levam esses recursos, depois de extraídos, para o seu país. E aí você tem um contrabando ou uma exploração, uma biopirataria, roubando os nossos recursos e levando para os países vizinhos. Isso é um problema que a gente tem. Agora, isso é um problema fronteiriço. Para tentar resolver esse problema, ou uma parte desses problemas, existem alguns projetos de controle de fronteira. Só que os dois projetos maiores que a gente tem desse controle estão na região norte. Seria o projeto Calha Norte, que é isso aqui. Você vai instalar, então, o governo instalou basicamente bases militares nessa região para ocupar e fiscalizar, obviamente, a região. Então, na fronteira do extremo norte do Brasil, onde você tem vários recursos minerais, você tem uma tendência a países vizinhos, principalmente pessoas, né, desses países vizinhos, virem para o Brasil e roubar esses nossos recursos. Então você ocupa e você fiscaliza. E o projeto CIVAM, que é um projeto de vigilância, então é o sistema de vigilância da Amazônia, com imagem de satélite. E aí você tem um sistema lá em Brasília, outro em Manaus, Belém e Porto Velho, que controla de maneira geral, e as bases menores, elas conversam entre si. Imagem de satélite para designar e detectar queimada, contrabando, desmatamento, ocupações irregulares. Então, o projeto CIVAM, com mapeamento, ele tenta controlar e vigiar a região da floresta amazônica, basicamente como um todo, e principalmente as suas áreas fronteiriças. Beleza? Agora, em relação às nossas fronteiras marítimas, o Brasil também é o país que tem o maior litoral aí do Oceano Atlântico, o país que tem mais fronteira litorânea. E aí nós vamos dividir primeiro a área que você chega. A hora que você chegou na praia ali, no marzinho, no Oceano Atlântico, você vai entrar no que a gente chama ali de plataforma continental. Essa divisão que eu vou passar aqui, ó, plataforma continental, talude continental, a região abissal, que você tem fossas abissais, planícies abissais e as chamadas ilhas dorsais, aqui é basicamente por diferença de profundidade. Então quando você entra no território, chegou aqui no continente, chegou no mar, de 0 até 200 metros, você vai ter o que a gente chama de plataforma continental, tá? Então essa plataforma ela vai de 0, ali nível do mar, até 200 metros de profundidade. E essa plataforma continental, todo país que tem litoral tem essa plataforma, e tudo que acontecer dentro daquele território é do país. Então é a extensão do seu território junto ao mar. Então se você tem riquezas minerais, riquezas biológicas, pesca, turismo, preservação daquela área, qualquer condição daquela região, responsabilidade do país. No caso, a nossa plataforma continental é muito importante no Brasil, não só pelo turismo,
não só pela pesca, mas principalmente também pela exploração de petróleo e gás. As maiores jazidas de petróleo e gás natural do Brasil, elas estão na nossa plataforma continental, que é essa regiãozinha aqui, ou essa regiãozinha aqui, tá vendo? Ó, nós chegou no continente, mar, até 200 metros de profundidade a nossa plataforma continental. Depois você tem talude continental, que é essa região, você tem as áreas abissais, você tem a planície abissal, você tem a região abissal ali, e depois você pode ter também as fossas abissais aqui, ó. Essas fossas abissais são as áreas mais profundas entre a América e a África aqui, né? São as áreas mais profundas que você tem aqui, basicamente 11 mil metros ou 11 quilômetros de profundidade. É bem difícil chegar lá, tá? E entre essas áreas você vai ter também as chamadas ilhas dorsais, que é isso aqui. Essas ilhas dorsais, elas acontecem devido a um afastamento de placas tectônicas. Aqui você teria a placa tectônica para o lado de cá, para o lado do Brasil, você teria a placa sul-americana, e aqui para o lado de cá você teria a placa africana. Essas placas africana e sul-americana, elas se afastam. Quando elas se afastam, libera-se magma, esse magma vai se resfriando e vai formando essas áreas dessa ilha dorsal aqui. Então essa dorsal atlântica fica nessa regiãozinha aqui. É uma área de elevação entre a América e a África, que está aqui, ó, do lado de cá. Então África, América, no meio você tem essa área aqui dessas ilhas dorsais, certo? A diferença aqui é só de profundidade, beleza? Bom, e o mais importante, a nossa plataforma continental. Agora, existem algumas outras possibilidades de divisão também. Existe o que nós chamamos de mar territorial. Esse mar territorial é a área onde você tem a praia mesmo, o litoralzinho ali, é o início do mar, até 22 quilômetros mar adentro. Essa área é chamada então de mar territorial. Então quando você vai para a praia, você entra no mar territorial, tá? São 12 milhas náuticas ali, domínio total e absoluto do nosso país, certo? Existe uma área chamada de zona econômica exclusiva, que vai da área do mar ali até 370 quilômetros para o litoral ali, para o meio do mar. Essa área economicamente é muito importante para o Brasil, que é onde nós encontramos as nossas maiores jazidas de petróleo e gás natural. Então a zona econômica exclusiva para o Brasil é muito importante para a exploração de recursos minerais, certo? E existe a plataforma continental jurídica. Essa plataforma é um crescimento, um aumento da plataforma continental tradicional. Nós fizemos um requerimento junto à ONU, ela concedeu um pouco do que o Brasil fez requerimento e aumentou a nossa área de plataforma continental com direito a explorar os recursos. Então a área não nos pertence, você não tem direito, por exemplo, à pesca, ao domínio biológico, você só pode explorar recurso mineral naquela região. Porque o Brasil tentou e conseguiu justamente para explorar petróleo e gás natural. Então aumenta a nossa plataforma, vai até 647 mais ou menos quilômetros para a costa, onde nós exploramos aí os nossos recursos minerais. E dentro dessas áreas, você vai ter um lugar muito importante, que é o que mais cai no vestibular disso aqui, que é a chamada Amazônia Azul. A Amazônia Azul é uma soma da plataforma continental, que seria essa regiãozinha aqui, tá vendo a cor mais clara, com a zona econômica exclusiva, que seria essa cor mais escura aqui, certo? A soma das duas daria o que nós chamamos de Amazônia Azul. Essa Amazônia Azul é uma área, então, junto ao mar, de intensa riqueza biológica, intensa riqueza mineral, a qual o Brasil tem direito. Essa Amazônia Azul tem esse nome porque o tamanho dela é próximo, a floresta amazônica teria mais ou menos aí 5 milhões de quilômetros quadrados, 5.1, 5.2, aqui é 4.4, então em tamanho são áreas muito grandes, e também em termos de riqueza. As duas áreas têm uma biodiversidade imensa, um tamanho imenso, coloca-se então o nome de Amazônia Azul nessa regiãozinha aqui do litoral brasileiro. Beleza? O nosso litoral, falando sobre ele pode ser dividido em 3 áreas. Tá? Você vai dividir o litoral em parte setentrional, norte, oriental, que é o meião do litoral ali, e a parte meridional, que é o sul. Esse litoral brasileiro, como já dissemos, todo ele então banhado pelo Oceano Atlântico. Você tem um país
onde os recortes territoriais são muito pequenos. Então, o litoral brasileiro tem poucas baías, pouco golfo, poucas reentrâncias dentro do território, algumas maiores. Por exemplo, a gente pegar aqui o litoral norte ou setentrional, você tem a nossa maior ilha, que é a ilha de Marajó, tá? É a nossa maior reentrância aqui, a nossa ilha de Marajó. Depois você tem algumas baías relativamente pequenas aqui. E nessa área da ilha de Marajó, você tem o que a gente chama então de Golfão Amazônico. Esse Golfão Amazônico então aqui é a área de maior reentrância do Brasil, a área de maior alteração no nosso litoral. Então, litoral norte, tá? Depois a gente tem aqui litoral litoral meridional, oriental, Esse litoral oriental vai aqui do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, tá? Você tem a maior reentrância aqui, a área da Baía de Todos os Santos, que é a região aqui onde você tem Salvador, Recôncavo Baiano e tudo mais. E depois aqui você vai ter o litoral aí, sim, aqui o litoral meridional. Nesse litoral meridional, então, é a parte sul, pegando o Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. Você vai ter algumas baías famosas, como a Baía de Guanabara no Rio de Janeiro, a Baía de Santos aqui no estado de São Paulo. Você tem a Ilha de Santa Catarina ali em Florianópolis. Você tem a Lagoa dos Patos aqui no Rio Grande do Sul. São áreas importantes, é uma área de maior movimentação, digamos assim, em termos de alteração no nosso litoral. Beleza, moçada? Bom, dúvidas, reclamações, sugestões, estamos dispostos aí a responder, beleza? Se inscreva no canal, dá um like aí, ajuda a gente e bora pra cima, beleza? Aquele abraço, valeu!